Ele fala sobre vaidade, felicidade, ódio, política. É o historiador Leandro Carnal. Venha para cá, Leandro. Eu não sei se eu mereço essa elegância toda. Você merece tudo. Você está com uma combinação de cores sofisticada, Jô. Você está com uma combinação sofisticadíssima. Você também. O seu Noé de Papillon era famoso, né? É. E como é que você está? Tudo bem? Eu vejo sempre você na televisão. Eu sou como Deus. Eu estou em todo lugar ao mesmo tempo, né? Isso, graças à internet, graças à televisão, graças a todos esses recursos, eu tenho estado em muitos lugares. E com a mensagem tem se difundido muito, atomizado muito. E com um Deus absolutamente ateu. Eu sou ateu, mas sou limpinho, Jô. Eu sou absolutamente limpinho. As pessoas me perguntam como é que alguém que não tem religião, não tem fé, escreve tanto sobre religião, estuda tanto Bíblia. Eu digo que eu sou um ginecologista. Eu não tenho o objeto que eu estudo. Eu apenas me interesso por ele. Não? Aliás, é engraçado o seguinte... Porque eu acho que o interesse, ou a fé ou o interesse pela religiosidade não tem nada a ver com acreditar ou seguir esta ou aquela religião. E especialmente, Jô, que religião é um elemento definidor da espécie humana, é antiquíssimo, pinturas em cavernas, enterros cerimoniais, Stonehenge, tudo isso é muito definidor. Sem religião, eu digo para meus alunos na Unicamp, metade do Louvre não tem sentido. Porque as obras, ou a Divina Comédia, ou o Machado de Assis escrevendo Esaú e Jacó, sem religião, você não elabora a cultura do mundo, inclusive a cultura oriental e ocidental. Ela é fundamental. E nada mais chato do que um catequista ateu, né? Que ele é tão chato quanto um catequista religioso. É a mesma coisa. São chatos de vetor contrário. Agora, tem umas coisas na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, que eu acho muito curiosas. Inclusive aquela pinimba de Deus com Abrão, que manda matar o filho, de pura sacanagem, porque os dois sabem que o menino não vai morrer. Eu vou me afastar porque agora vai cair um raio aqui do lado do jogo. Diz que Deus está de sacanagem, vamos esperar um minuto, pronto. Deus tem humor, Deus tem senso de humor. Você sabe que Kierkegaard, quando trabalhou esta cena famosa do Gênesis, o sacrifício de Isaac, que para os islâmicos é o sacrifício de Ismael e não o de Isaac, que é o mais velho. É o filho mais velho de Agar. O Kierkegaard escreveu finais. E um deles, no Terror e Tremor, era que, mesmo depois de passada esta cena, cada vez que Abraão pegava uma faca para passar manteiga, o filho se assustava. Que ele não sabia se era a vez de voltar ao sacrifício, né? Mas é graças a este sacrifício que Deus faz a promessa a ele, né? Porque não me negaste teu único filho, eu te farei pai de uma grande nação. E é o pai de 3 grandes religiões. E que até hoje brigam. Até hoje brigam como filhos e irmãos, né? Como é lícito que filhos e irmãos briguem, né? E no final tem que ter uma interferência do pai de novo. Você sabe a história você falei aqui em Deus tem senso de humor, eu acho que tem em várias passagens que demonstram isso, mas tem também uma história do menino que estava na porta da igreja jogando uma faca, querendo acertar uma linha no chão. E ele com um canivete jogava, pá, e não acertava. E cada vez ele dizia, porra, errei. Porra, errei. Porra, errei. Aí o padre ouviu isso, veio até a porta da igreja e falou, menino, pare de falar isso. Você fica falando palavrão aqui na porta da igreja. De repente Deus escuta isso e manda um raio que te fulmina. O menino falou, deixa de bobagem, padre. Porra, errei. Aí veio um raio, fulminou o padre. Aí veio uma voz lá de cima dizendo, porra, errei. Realmente Deus tem esse lado muito humano. Deus tem um pouco de Parkinson, João, né? Porque ele escreve certo por linhas tortas. Então, ele é um pouco... Ele é como o Waze. Ele nos leva por caminhos obscuros que a gente não domina, né? E leva. E como o Waze, ele não faz acepção de pessoas. Te leva no meio da favela, sem problema, né? Então, é um pouquinho o destino. Os místicos islâmicos contam a história de um homem que distribui uma bala para outro e as crianças distribuam de acordo com a sabedoria de Deus, dizem os sufis. Então, ele dá uma para um,
todo o resto para outro e nada para ninguém. Isso é a sabedoria de Deus. Ou seja, não tem muita lógica. Não... É uma divisão bem Einstein, bem mecânica ao contrário. Agora, você ensina, qual é a sua matéria de paixão mesmo? Bom, eu trabalho com história, tenho uma paixão profunda por história e desde que eu cheguei a São Paulo trabalho exclusivamente com isso. Mas que setor da história? Que período da história? Eu fiz concurso na Unicamp em História da América, trabalho com História Cultural também, trabalho com História das Religiões, mas minha área de concurso é História da América, trabalho com América Colonial e tenho alguns livros publicados sobre Estados Unidos também, fazendo comparação Brasil e Estados Unidos. É o que eu tenho paixão. Mas eu tenho paixão pelo conhecimento, tenho paixão pela literatura, tenho paixão pela leitura. E, citando a frase de um aluno meu que eu concordo, a velhice de quem não lê é muito solitária. Não? Porque os livros são fascinantes. Né? Vou lhe contar uma coisa que você, obviamente, não sabe. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu vi seu programa satírico na televisão de humor. E meu pai era um homem muito erudito, um advogado, professor de latim. E eu peguei da estante dele o livro satírico atribuído a Petrone e fui ler por causa do seu programa. Você foi meu primeiro contato com a cultura erudita romana, com o programa. Nem sei se era a sua intenção, mas isso aconteceu. Era um pouco a nossa intenção, mas no sentido... Do Fellini também. E de também... A gente nunca pensou, eu sempre pensei em não facilitar as coisas. Quer dizer, quem não entendesse, fosse procurar o que era. Eu acho que é a maneira de você despertar a curiosidade nas pessoas. É um signo aberto, né? Agora aqui, pecar e perdoar, Deus e o homem na história. Qual é a editora? Editora Nova Fronteira. Nova Fronteira. Aqui eu abri uma página que tem uma errata. Uma errata num nome de Shakespeare que eu tenho tanto cuidado e saiu o nome errado. Isso acontece. Mas esconde, fecha. Não, eu quero ver porque é exatamente Shakespeare. Você fala muito de Shakespeare? Falo muito de Shakespeare, eu provavelmente uma paixão mútua. Uma ligação. Ele não respondeu a minha correspondência, mas nós temos paixão. Eu gravei Café Filosófico sobre o Hamlet, eu gosto muito, você também é tradutor e diretor de Shakespeare, tenho uma paixão enorme, acabei de ver do Gabriel Vilela, A Tempestade, adorei a montagem dessa peça final. E como eu falo de pecados, em determinado momento eu uso essas metáforas, por exemplo, sobre a inveja, a questão de Cássio, Iago, Otelo, a questão da grande inveja, do orgulho, por exemplo, da vaidade, da avareza, por exemplo, do Mercador de Veneza. É uma peça muito divertida de Shakespeare, ainda que com um traço anti-judaizante, típico da época dele. Bem permitido na época, Bem permitido. Apesar de Shakespeare não ter conhecido nenhum judeu em vida, porque a Inglaterra tinha expulsado todos e só voltariam no século seguinte. Mas ele escreveu O Mercador de Veneza e Shylock é a encarnação do avarento, né, da pessoa que quer dinheiro a qualquer custo. É um estereótipo preconceituoso. Shakespeare tem vários preconceitos, mas é genial. Uma vez descobriram maconha no cachimbo de Shakespeare, restos de cannabis no cachimbo de Shakespeare. E meus alunos se entusiasmaram, porque se Shakespeare fumou maconha... Estamos liberados. Estamos liberados. Eu disse a eles, fumar maconha torna você maconheiro e não Shakespeare. Não. Shakespeare não era o que ele era por causa disso, né? Isso é uma maravilha. Se fumar maconha tornasse a pessoa genial, nós teríamos uma pleiade de prêmios Nobel em todas as universidades. Né? É verdade. Uma maconha torna a pessoa maconheiro, em geral chato e também com larica, né? Com fome. Isso. Quem fala aqui é um especialista, de modo que a gente... Em Shakespeare, não em maconha. Né? Pois é. Você sabe que eu estou preparando um espetáculo de uma peça que o Shakespeare dizia que era uma comédia sinistra. E é realmente, que é o Troilo e Cressida, que se passa no 7º ano da Guerra de Troia. O que eu acho isso engraçado, porque não é no final, nem no início, é bem no meio que as pessoas já estão de saco cheio da guerra e que ficam falando, um cobrando outro. Você vai à guerra hoje? Não, hoje eu estou cansado. Vou amanhã, hoje eu não vou. E tem um pessoal que fica assistindo a volta da batalha, quem foi para a batalha, como se fosse desfile de carnaval. Olha o fulano como está bem. O outro, olha, está todo machucado. Ficou assistindo aquela parada de volta. E essa coisa que me fascina no Shakespeare, também no Ricardo III que eu dirigi, e no Romeu e Julieta, é que tem sempre personagens, tem sempre um lado
de muito humor na coisa. Bastante. Né? Porque senão ninguém aguentaria uma tragédia como o Ricardo III se não tivesse esse enfoque de bufão que o personagem dá, né? Mas essa oscilação entre alto e baixo, por exemplo, em plena cena do assassinato do rei da Escócia, o porteiro fica falando dos efeitos do álcool e diz que o álcool estimula, mas faz murchar. Ou seja, como a plateia entendeu, a plateia elisabetana também entendeu. O álcool me torna gostoso, mas me torna... broxa. Eu não chegaria... Esse ponto. O álcool amolece as decisões. Você sabe que no Romeu e Julieta tem uma hora que um empregado diz para o outro, vamos na casa, vamos lá na outra, na casa, eu não me lembro qual das duas casas queria invadir a outra. Diz assim, vamos lá, vamos matar os homens e vamos tirar a cabeça das mulheres. Só que na realidade, e foi como eu traduzi, não é as cabeças, é os cabaços. Então ele fala, tirar a cabeça ou cabaço? Aí eu botei cabeça ou cabaço porque em inglês está heads or maidenheads. Maiden, que é o cabeça ou cabaço. E aí no começo as pessoas escutavam aquilo e diziam, mas o Shakespeare falava em cabaço? Falava. O Shakespeare é sutil, né? O Hamlet chama o Polônio de fishmonger, de peixeiro, só que isso é gíria para proxeneta. Porque ele está vendendo a filha Ofélia para o Hamlet. E sexo, peixe, proxenetismo. Ele está fazendo tudo isso com a expressão fishmonger. Ele adorava esse negócio esse jogo de palavras. Jogo de palavras. Isso é uma das genialidades dele. Mas Romeu e Julieta, esse também é bonito em Shakespeare. Como é que as pessoas releem? Romeu e Julieta é uma crítica ao amor. É um louvor a obedecer aos pais. O príncipe Scalo entra 3 vezes em cena e 3 vezes restabelece a ordem. Romeu conhece Julieta apaixonado por Rosaline. No domingo à noite vê Julieta e diz que nunca viu beleza antes daquela e esquece Rosaline. E aí o Frei vai dizer que o coração dos jovens é rápido. Na segunda de madrugada, eles se declaram no balcão. Na terça, eles se casam e têm a única relação sexual. Na quinta, eles morrem. O amor mais perfeito da história teve uma relação sexual e durou 4 dias. E parece que ele deu 2 brochadas nessa. Eles eram jovens e a Julieta não tinha comparação. É verdade. Comparar com quem? Como dizia o Juca Chaves, quando fazia isso na década de 70, que os sicilianos pintam o pênis de verde, e se na noite de núpcias a mulher disser verde, ele separa, porque ela está comparando já, ela já viu o outro. Já viu de outra cor. Agora, Leandro, o livro aqui, você foca especialmente em algum defeito ou algum dos pecados do homem? Bastante, Jô. Eu trabalho com os pecados capitais como uma metáfora criada pela Igreja Católica do comportamento humano. O primeiro, o mais importante, o mais antigo, é o orgulho. O mais envergonhado é a inveja, já que todos nos orgulhamos dos outros 6 pecados. Fulano tem raiva e diz, eu meto a mão mesmo. O outro é avarento, eu sou contido. O outro sofre de gula e diz, eu gosto da boa mesa. Mas inveja ninguém tem. Nós temos uma pesquisa que revela que quase 96% das pessoas se acha invejada e ninguém se acha invejoso. Então temos um problema. Onde estão os invejosos? Que a inveja que a gente confunde com cobiça. A inveja nunca é positiva. As pessoas dizem, eu tenho inveja branca. Isso é puro racismo. Não existe inveja branca. Não. Existe cobiça positiva. Eu invejo sua habilidade com línguas e eu quero estudar tanto quanto você. Isso é cobiça. Mas a inveja é a tristeza pela felicidade alheia. E a pessoa que fala, eu não tenho invejas, não tem está mentindo? Ou ela é mal intencionada, ou ela não se conhece, porque todos temos alguém acima ou abaixo. O estudo sobre inveja infantil revela que uma criança com 10 brinquedos está brincando feliz e vê uma do outro lado da sala com um brinquedo. Ela vai até aquele brinquedo para tirar. Ela não quer o brinquedo, ela quer interromper a felicidade do outro. Isso é a história da infância do Hitler, devia ser assim, mais ou menos. A mãe dele, Alois, era uma boa mãe, tirou uma foto dele muito cedo. O pai era um austríaco seco autoritário, que é um pleonasmo, né? Era um austríaco seco católico e autoritário. Mas ele foi um bebê relativamente normal. Né? Não se anuncia isso desde o início. Mas o orgulho é o pecado mais antigo, mais tradicional. Eu conto uma história que está em Flaubert sobre orgulho. Fala de Santo Antão, que é um monge que viveu dos 25 aos 105 anos numa caverna em jejum. E as tentações de Santo Antão inspiraram Salvador Dalí, inspiraram Michelangelo e tantas pessoas.
e o demônio não conseguiu nada. Fazia aparecer mulheres nuas, comidas maravilhosas e então nada. O demônio desiste. Depois de 80 anos de tentação diária, até o demônio tem limites, Cansou. tem metas, né? Ele não atingiu, o demônio se retira e diz a Antão, você me venceu. Antão se ajoelha e reza. Graças a Deus, agora eu virei santo. O demônio se vira e volta. Antão superou todas as vaidades, menos a vaidade de ser santo, que é uma das vaidades mais sofisticadas. Até o depressivo é vaidoso. Ninguém é mais triste do que eu. Ninguém tem uma vida mais miserável. Eu sou o ser mais miserável de todo o planeta Terra que jamais existiu. Isso é pura vaidade. Isso é pura vaidade. A vaidade do depressivo. Mas a vaidade é a coisa mais importante. No filme também, que o Al Pacino faz o advogado do diabo, ele termina dizendo, Nossa, vaidade, aquilo é- meu pecado preferido. Preferido. Vai. Que aquela cena final é genial, né? Muito, é muito bom, porque a vaidade é um elemento importante. Tem pecados do excesso, a gula, tem pecados da falta, a avareza, tem pecados de amor desviado, como a luxúria. A luxúria e a gula estragam o corpo e a alma. Não? Então, esses pecados são metáforas para se falar da espécie humana. Como eu dou aula há 33 anos e tenho alunos e vejo muitos seres humanos em palestras, encontros, eu vou observando a espécie humana. E este show de vaidades que atinge a todos. Não? Bom, eu conversei com o historiador Leandro Carnal, que tem que voltar mais. Maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Eu que agradeço.